Maravilha. Graças a Deus. Estamos esperando aqui o Zé Maria, ver se ele conecta aqui novamente. Ok? A gente já continuar de onde a gente parou. Maravilha. Ele apareceu de novo. Vamos tentar mais uma vez. Paz, Fran. Tá ouvindo? Tá vendo? Não. Tá Tá, vendo agora? tá, tá ruim o áudio. Tá piscando? O que tá? Agora tá melhor um pouco. Minha voz tá saindo boa aí? Tá, dá pra ficar normal. Então vamos lá. Vamos lá. Pode ir. Sua voz tá um pouco atrasada. Depois que você fala, demora um tempo pra ela chegar. Vai ser internet mesmo, né? Mas eu tava dizendo, em João capítulo 15, que Jesus ele vem dizendo que ele é a videira verdadeira. E o que eu acho interessante nesse texto, porque era um dia anterior à Páscoa. Ele vinha no capítulo 14 de João, ele vinha falando que ele ia para o Pai, ele estava preparando os discípulos. Jesus disse que iria enviar o Consolador. Então dá para entender que os discípulos tinham batido uma tristeza nos discípulos. Os discípulos não estavam entendendo. Aí Jesus chega e diz assim: eu sou a videira, porque a videira ela produz a uva que faz o vinho. E o vinho tem o símbolo da alegria. Só que ele fala assim: eu não sou o vinho, eu não sou essa alegria que você vai beber e vai passar. Ele falou: eu sou a fonte, eu sou a videira, eu sou a suficiência da sua alegria. Vem em mim. Então era isso que ele estava dizendo aqui para os discípulos. Ele Maravilha. falou assim: eu sou a alegria, eu sou a riqueza, porque é interessante que quando a gente fala da suficiência de Jesus, no capítulo 6, Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim não terá fome. Quer dizer, ele está dizendo assim: eu sou o pão, mas para comer desse pão, você tem que ver a mim. Então, o que é interessante em Jesus? É que Jesus é objetivo. Jesus ele é objetivo. Eu sou o pão. Quer comer do pão? Vem até mim. Aí ele diz assim: eu sou a videira. Você quer desfrutar dessa alegria que a videira promove? Você tem que estar ligado em mim e tem que estar produzindo fruto. Meu Deus. Então, o que eu venho entender, né, nessa manhã, nesse texto, é que Jesus, ele, ele é a nossa alegria, ele é o nosso sustento, Jesus é a nossa prosperidade,
O que que acontece? Porque ele vem e diz assim: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. Então ele está falando que o pai é o agricultor, é o, é o, é o lavrador. E ele está dizendo assim: eu sou a videira original. Ele está falando: eu sou a verdade, eu sou a verdadeira alegria. Eu sou a alegria verdadeira, porque tem a falsa. E ele já tinha dito isso em João 14, que ele falou assim, ó: a paz vos deixo, a minha paz eu vos dou. Eu vos dou a paz não como o mundo dá. Ele está dizendo assim: o mundo tem uma paz falsa, o mundo tem uma alegria falsa, o mundo tem um alimento falso. Ele apresenta dizendo: eu sou a videira verdadeira. Aí depois ele fala assim, no 2: todo ramo que está em mim. Então eu venho entender que já nesse início de versículo, todo ramo que está em mim. Ele está falando para aqueles que estão ligados nele. Mesmo, conectado nele. Todo ramo que está ligado em mim. Aqueles que não estão, ele nem cita aqui. Fala assim, todo ramo. E outra coisa que é interessante é que ele fala ramo. E, e nós não nascemos ramos. É broto. Então já fazia tempo que estava ligado. Já tinha tomado um tamanho, uma postura. Já fazia tempo que estava nele. E ele diz assim, Experimentado, e né? já estava alimentando da seiva dessa videira. Estava desfrutando dessa alegria. Aí ele diz assim, que não dá fruto, ele corta. Quer dizer, ele falou assim, ó, se você estiver ligado em mim e não estiver produzindo fruto, o meu pai vai cortar. Porque quem corta é o pai. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, uma coisa interessante: se você está ligado nele e não dá fruto, você é cortado. Mas se dá, é podado. Então, de todo jeito, a tesoura passa. Só que, só que tem uma diferença entre o cortar e o podar. Que o cortar é pela raiz. E o podar é as pontas. Para que você possa para tirar aqueles ramos que estão defeituosos, aqueles ramos que estão com problemas, que estão impedindo, estão desfrutando da seiva, aqueles raminhos que brota, tá desfrutando da seiva e não estão dando fruto. Então ele tira aquelas pontinhas para que eu possa dar mais fruto ainda. Só Pois que tem outra coisa que é interessante aqui. é. Ó, oi. É interessante que as pessoas pensam que elas estão em Cristo e elas não vão elas não vão passar por dificuldades, porque elas estão ligadas em Cristo, né? E esse texto mostra claramente que, mesmo conectado em Cristo, a gente tem que ser podado algumas coisas na nossa vida. Sim, e, e é interessante que ele diz assim: o ramo que está em mim e que não dá fruto. Então eu tava imaginando pessoas que estão nele e não produz fruto. Eu falei, mas como que seria isso? São pessoas que estão tá ligado nele, tá usufruindo da seiva, tá desfrutando da alegria que vem dele, mas a hora que vem uma dificuldade, vai buscar subterfúgio fora. Vai procurar um amuleto. Esquece que Jesus, ele é suficiente em tudo. Esquece de depositar em Jesus a verdadeira confiança. E já sai para fora para buscar subterfúgio na videira falsa, que é a falsa alegria que o mundo dá, o falso alimento, falsas doutrinas. Aí vai atrás de amuletos. Ah, eu vou lá que lá eu pego esse óleo, que eu faço isso aqui, que eu faço aquilo outro. Jesus está falando assim: eu sou a videira verdadeira. Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome.
E nesse mesmo texto ele fala assim: aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, se nós nos achegarmos a Jesus, nós não vamos ter fome. Ele fala: aquele que vem a mim e comer desse pão jamais terá fome. Então, nós só temos que ir até Jesus. E depois ele diz: e se crermos nele, nós vamos ter água. Água viva. Oi. Travando um pouco o seu. Melhorou? Chorou. Oi. As pessoas estão acostumadas a gente fazer tudo para elas mesmo. É como se fosse um escravo das pessoas, um servo das pessoas. Aí a gente vê ele fazendo alguma coisa completamente ao contrário. Ele diz: aquele que vem a mim. Então ele coloca a responsabilidade tudo em cima da pessoa. Se a pessoa não Sim. quer ser alimentada, se a pessoa não quer desfrutar da suficiência dele, é porque a pessoa não foi até Jesus. Então a maioria das pessoas hoje, eles estão paradas no lugar, esperando Deus vir servir elas. Sendo que tem que ser ao contrário. Se é você que está precisando, se é você que é a criatura, Deus é o Criador, você tem que ir até Cristo, tá? Comer desse pão, se alimentar dessa água, se alimentar da seiva dele. Então o Evangelho tem ensinado as pessoas a ficar sentadas e Deus vir fazer tudo para elas, sendo que não, é completamente ao contrário, tá? É a gente que tem que ir até Cristo, tá? Eu sempre costumo dizer aquele versículo que eu gosto muito que a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Não é Deus que vem e tira a nossa ansiedade. Não, é a gente que deposita, pela confiança que nós temos nele, a ansiedade nele. Então é a mesma coisa que você disse aí. Isso. Tá travando um pouquinho o seu. Mas é isso aí. E o que é interessante aqui é que fruto está ligado a resultado. Porque o que Cristo quer de nós é resultado. E, e é muito interessante que nós vamos ver na Bíblia, a única maldição que sai da boca de Jesus foi para figueira infrutífera. Que ele foi procurar fruto e não encontrou, amaldiçoou aquela figueira. Então, o que eu entendo? Que quando eu produzo fruto, o nome do Pai é glorificado. Porque no versículo 8, no versículo 7 do texto de João, fala: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então, olha que coisa interessante no versículo 7. Porque eu já disse aqui que se nós viermos a Cristo, nós temos pão. Se nós cremos nele, temos a água viva. Ele diz aqui que ele é a figueira verdadeira. Então ele fala assim que nós somos o ramo. Se nós permanecer nele e dermos fruto. Então primeiro eu dou fruto. Depois que eu der o fruto, ele me poda para que eu dê mais fruto ainda. Mas eu tenho que dar fruto. Isso é eu que tenho que fazer e é até interessante que esse fruto, essa fase inicial de dar fruto, é quando nós estamos conectados na videira verdadeira e compete a mim desse fruto, no meu nível, na minha habilidade, no meu conhecimento. Eu dou esse fruto. Depois que eu dei esse fruto, aí ele vem e me poda e eu vou dar mais frutos ainda, porque agora ele fala assim, não, agora eu vou te podar, eu vou tirar isso que está impedindo você de dar os frutos de qualidade, de dar muitos frutos, e agora você vai dar fruto conforme a minha vontade. Então é isso que Deus faz conosco. A hora que nós começamos a dar fruto, ele nos poda e depois fala assim, para que dê mais frutos ainda. E no versículo 7 ele diz assim: se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiseres, e vos será feito.
Ele não fala que é, alguma coisa vai ser feita. Ele não fala para pedir alguma coisa. Ele fala, pede o que quiser. Então, o que que eu vou entender? O que que você está precisando? Se você está em Cristo, se a palavra dele está em você, se eu estou produzindo fruto, eu posso pedir o que eu quiser. E diz assim: e vos será feito. Só que também tem um detalhe aqui: feito não é entregue. Ele fala: vos será feito. Quer dizer, eu pedi, está feito. Eu até digo: hoje eu trabalho numa marmoraria. Muitas das vezes a pessoa pede a pedra, dá a entrada, termina a pedra, mas ele só recebe na casa dele a hora que ele paga o restante. A pedra está pronta, mas ele não recebeu. Já foi feito, mas ele não recebeu. Então, muitas vezes, o que nós pedimos já está feito. Ele fala, já está feito, você pediu, está feito. Só que ainda não foi entregue. Porque precisa de algo para que isso seja entregue. Precisa de algum pagamento para que chegue aqui. Porque toda bênção de Deus é condicionada. Toda bênção de Deus tem uma condição. E eu entendo isso no versículo 8. Porque diz assim, ó, nisto meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, o que que eu entendo aqui? Às vezes fala assim, eu estou glorificando a Deus, eu estou dando glória a Deus. Não, o Pai é glorificado através dos meus frutos. Então, o fruto glorifica o Pai. Então, eu creio que o que eu pedi já está feito. Mas cadê o fruto que dá glória? Eu preciso entregar o fruto. A hora que o fruto é entregue, o Pai é glorificado. Ele disse assim: através do seu fruto, eu te reconheço como meus discípulos. E o que está feito é entregue. Então eu creio dessa maneira. E aí, Fran? Pois é, você percebeu que tudo depende é, da disponibilidade aí do ramo. Sim, Primeiro, o ramo ele dá fruto. Depois que ele dá fruto, ele é podado, como você falou. Né? Então é muito interessante que na nossa vida, às vezes a gente começa a dar fruto, de repente alguma coisa acontece, e a gente fica culpando Deus, enfim. Mas não é o aceita a próprio Deus, poda. a gente não aceita a poda. E só aqueles que têm intimidade com Deus entendem que Deus faz isso para tirar o nosso ego, o nosso eu, enfim, que a gente pensa que a gente deu fruto por a nossa causa, né? Então ele faz isso para tirar o nosso ego, o nosso eu, para que a gente dê mais frutos ainda. Como você disse aí, Sim, depois dessa poda, na sequência, o próprio Deus em nós produz frutos. Então esse fruto já é um fruto completamente diferente. E interessante que depois que Deus produz em nós o fruto, o versículo que você lê ainda diz assim, que, que as palavras dele estiverem em nós, aí tudo que a gente pedir, ele vai nos dar. Então ainda depende, depois que a gente dá fruto com a autoridade de Deus em nós, a palavra dele ainda tem que estar em nós, para a gente olha pedir aí. e ele nos dá. Então, sempre depende da gente, entendeu? Nunca é dele. A culpa nunca é de Deus quando a gente não recebe. Sempre somos nós. A gente tem que ser podado, a palavra tem que estar em nós, a gente tem que tirar o nosso eu. E o que você falou é muito interessante, né? Que, que Deus ele nos dá o fruto, né? Mas ele não nos entrega na nossa mão a maioria das vezes. Ele nos abençoa, a gente pede e ele nos dá, mas a gente tem que procurar ver onde está aquilo que ele nos deu. Talvez aquilo que ele nos dá não bate na nossa porta. Então, a grande maioria das vezes, tudo que Deus nos dá não bate na nossa porta para ser entregue. Ele nos dá, mas a gente tem que procurar, a gente tem que ir atrás. É como diz o versículo lá, que bater e abrir se usar. Então, às vezes, a gente tem que bater na porta para abrir, para procurar aquilo que Deus já nos deu.
Então, isso aqui é muito interessante. Você quebra completamente o evangelho que vem sendo pregado e a gente pede Deus nos dar e pronto, acabou. E não é um processo, né? É um processo que vai Isso. acontecendo no decorrer do tempo. E isso aqui, às vezes, frustra muitas pessoas. Pensam naquele evangelho que você pede, e Deus vai te dar. Mas é um processo, não adianta. Vai acontecer com o decorrer do tempo. É um processo. Isso é muito forte. É o que fala lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que Deus já nos abençoou em Cristo Jesus com todas as sortes de bênção. Quer dizer, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, Deus já me deu em Cristo. Só que colocou aonde? Nas regiões celestes. Vai buscar. É o feito. Já está feito para você. Você pediu, já foi feito. Só que nós precisamos ir buscar. Aí entra, tem que bater. Tem hora que tem que bater, tem que procurar. É que é um evangelho muito fácil sendo pregado que é só exigir, que é só isso que vai acontecer. Não, tem um processo, tem uma condição. Não é assim de qualquer jeito. Se não tiver ligado nele, se a palavra dele não tiver em nós, se não estivermos produzindo frutos, se não aceitarmos a poda, o que está feito para nós também não chega nas nossas mãos. Tem um Pois processo é. para se passar. Então, o fruto, ele é muito importante, então, para a gente receber aquilo que a gente pediu para Deus, como você leu aí. Sim, porque eu creio que o fruto é o propósito. Eu creio que o fruto aqui é o propósito a qual nós viemos nessa terra. Fruto está ligado com o nosso propósito. Porque quando nós falamos de fruto, por exemplo, um pé de laranja, ela não faz força para produzir laranja, é natural. Então, quando nós estamos ligados em Cristo, nós não fazemos forças para nós cumprir o nosso propósito. Acontece naturalmente, porque Perfeito. nós estamos ligados em Cristo e cumprindo o nosso propósito, naturalmente. Naturalmente. É isso mesmo. E cumprindo o propósito, eu desfruto das bênçãos de Deus. Né? Quando eu estou E cumprindo o desfrutando propósito. das bênçãos de Deus. E é interessante aqui, para mim já encerrar minha fala, que Cristo vem dizendo, né? Eu sou a videira verdadeira. Quer dizer, tudo isso aqui vai acontecer nós estando ligado em uma fonte que produz alegria. A circunstância vai estar contra, vai estar desfavorável, mas ele fala assim: você está ligado na fonte. Pode ser tempo de tristeza, mas você tenha certeza, você está ligado na fonte da alegria. Quer dizer, nós vamos produzir fruto, vamos passar por dificuldade, vamos ser podados, mas em meio à alegria, aonde o povo do mundo não vai entender. O mundo está em crise, mas nós estamos alegres. Por quê? Nós estamos ligados em Cristo, que é a videira verdadeira, a fonte da alegria. Então, em Maravilha. meio à circunstância desfavorável, nós estamos ligados em Cristo. Então, nós estamos ligados em Cristo. O país está em crise. As portas fechou. Mas ele falou assim: eu sou o pão da vida. Se você vir a mim, você não vai ter fome. As coisas estão difíceis. Ele fala assim: é só crer em mim, porque eu sou a água viva. Você não vai ter sede. Se você estiver ligado em mim, eu sou a fonte da alegria. Então é isso. Cristo, ele é suficiente em tudo. Paulo, eu gosto muito de Paulo. Eu tava estudando que eu queria falar sobre Paulo aqui. Porque Paulo, quando ele entendeu a suficiência de Jesus, ele falou assim que tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha vivido, era como lixo perto do que ele aprendeu com Cristo. Não era nada. Por quê? Cristo é suficiente. Eu não preciso de amuleto, eu não preciso de ficar buscando nada fora, porque ele tem tudo que eu preciso, tá nele. Eu só preciso estar ligado nele e produzir fruto. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, Zé. Palavra abençoada.
Deus abençoe. Quer falar mais alguma Amém. coisa? Não, amém. Amém? Amém. Vamos encerrar. Então, Deus abençoe todo mundo que esteve com a gente aí. Tá? Rogério, Luciana, Cláudia, Miguel, minha mãe. Deus abençoe todo mundo aí que entrou. E se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém. Clica no aviãozinho, envia para alguém. Tá? E esse vídeo vai lá para o YouTube também. Então, deixa ele lá no YouTube. Deus te abençoe, meu amigo, presbítero José Maria, pastor José Maria, Amém. ministro Maria, Deus te Amém. abençoe, tá? Faz uma oração para a gente encerrar. Oramos. Senhor meu Deus e meu Pai, gratos somos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor nos sustenta. Gratos somos a Ti, porque o Senhor tem nos dado uma noite abençoada e um dia abençoado, ó Pai. Eu já profetizo nesse dia de hoje, porque nós estamos ligados em Ti. E nós sabemos, como acabamos de estudar aqui, que o Senhor é a fonte da alegria. Então eu quero declarar para todos que estão acompanhando esta live. Eu quero declarar alegria, paz, saúde, prosperidade na sua vida. Que você não vai ter não só um dia, mas uma semana abençoada. Que nós possamos produzir frutos que venha glorificar o nome do Senhor. Eu quero, Senhor Deus, mais uma vez te glorificar, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco em meio a tempos difíceis. O Senhor tem nos ajudado. Sou grato a Ti, ó Pai. Agradeço a Ti pela vida do Fran Sérgio, que se disponibilizou, está fazendo, Senhor Deus, essa série sobre a suficiência de Cristo, para nos mostrar o quanto Cristo é suficiente na nossa vida e não precisamos de subterfúgio nenhum, porque tudo nós já temos em Cristo. Eu glorifico a Ti, Senhor Deus, continua abençoando o Teu Filho, dando a Ele prosperidade, dando a Ele paz, dando a Ele alegria, dando a Ele, Senhor Deus, aquilo que o Senhor já tem planejado para Ele, Senhor Deus. Continua abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou tirar um print aqui, Zé, para nós. Deus abençoe, Zé. Deus abençoe seu dia. Amém? Amém.